Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui da nossa disciplina eletiva Siga as Pegadas pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão aqui, né? E é uma disciplina que a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do nosso estado, de entender o que é patrimônio, da importância da gente respeitar e valorizar a cultura, né? Então, na nossa aula de hoje, dia 29 de agosto, a nossa discussão é sobre a arte rupestre, né? Quais são essas identidades gráficas? O que são essas identidades? O que é uma arte rupestre? Como identificá-la? Então, bora lá. Olha só. Lembrando, né, hoje aqui já é a nossa aula 8. Em toda a aula eu estou dizendo aqui o número da aula para que você não fique perdido, porque hoje a nossa aula é de segunda-feira, que é uma aula gravada. A nossa aula ao vivo aqui é na sexta-feira, tá certo? Então nós já estamos aqui na aula 8. Eu gosto de colocar aqui para que você não fique perdido. E lembrando, você pode entrar lá no site do canal Educação, que tem todos os vídeos das aulas e também o slide, tá bom? Então, bora lá. A gente aqui, né, o que são essas pinturas rupestres? Nós sabemos que são fontes históricas, uma das mais antigas da humanidade. A própria palavra fonte histórica, ela diz o quê? Que é um documento histórico. É a forma como a gente tem de compreender o que aconteceu aí no passado da humanidade, né? Então, uma fonte histórica, ela pode ser um documento oficial, né? Até a década de 60 era entendido como fonte histórica apenas um documento oficial ou do governo ou do exército, mas a gente já expandiu essa ideia de fonte histórica. Então, um diário, uma carta, uma fotografia, uma roupa, um objeto, tudo isso pode ser considerado fonte histórica. E as pinturas rupestres, elas são fontes históricas, né? A arte rupestre, gente, ela é compreendida como um conjunto de desenhos, de pinturas, de inscrições que foram realizadas pelo ser humano pré-histórico, né? A gente também discutiu aqui sobre essa ideia do que significa pré-história, que era um período que ainda não havia surgido a escrita, mas que a gente consegue entender como que essas pessoas viviam justamente através das pinturas rupestres. Então, geralmente, esse desenho, né, é um tipo de manifestação artística. Também já foi muito discutido se pintura rupestre pode ser considerado uma manifestação artística, e sim, né? É considerado uma manifestação artística. Ela geralmente está dentro, né, do interior das cavernas ou também em rochas. Aí na tela vocês estão vendo uma pintura rupestre lá na França, né? Percebam, gente, olha o desenho aqui desse cervo, é um desenho muito bem feito, né? Na aula passada a gente aprendeu justamente a técnica dessa pintura, que muitas vezes era muito perfeito, né? O desenho, a gente vê ali o ser humano com seu arco, com sua flecha. Então, é uma forma de mostrar esse cotidiano, a luta pela sobrevivência, também um ritual, até um ritual religioso, porque a gente aprendeu aqui na aula passada que esses seres pré-históricos, eles faziam essas pinturas justamente porque eles acreditavam que quando eles pintavam o animal, todo o processo aí de caça, quando eles pintavam dentro da caverna ou em uma rocha, logo depois eles conseguiam matar o animal para se alimentar, né? Então ainda envolve essa questão aí religiosa, né? Uma crença também. Beleza? Bom, então, os tipos de arte rupestre que nós já conhecemos, que existem manifestações em que elas são diferentes, né? Então, a gente tem pintura rupestre e gravura rupestre. Então, a pintura rupestre, ela consiste na aplicação de pigmentos sobre a superfície, né? A gente viu, né,
que esses pigmentos, eles poderiam ser um corante de ali alguma árvore, uma fruta, até mesmo sangue também dos animais, poderia ser ali um carvão, o resto do osso, né, do animal que eles se alimentaram, eles botavam aquele osso ali para queimar ainda mais, para virar ali uma forma deles também riscarem. Então, a pintura rupestre é a aplicação de pigmentos sobre uma superfície, né? Uma rocha, uma caverna. Já a gravura, né? A gravura rupestre, ela já é o quê? Ela é uma gravação de desenhos feitos com fissuras nas rochas. Aqui na tela vocês estão vendo um exemplo, né? É uma gravura rupestre localizada na Pedra do Ingá, no estado da Paraíba, aqui no Brasil. Tá vendo como é diferente? Não tem uma pintura, não tem cor. É uma espécie de que eles vão ali riscando a rocha até fazer uma impressão. É muito interessante, né, gente? Olha, então as pinturas rupestres, né, a arte rupestre, ela é composta por representações gráficas, que como a gente viu, pode ser os desenhos, os símbolos, os sinais, são feitas em paredes de cavernas ou nas superfícies de alguma rocha. Na maioria das vezes, né, uma rocha de grande porte, e as suas pinturas mostravam que os animais e pessoas do período em que vivia, além das cenas do seu cotidiano, como a caça, né, que foi o exemplo que a gente viu aí, é claramente uma caça, né? Tem o cervo, tem ali os seres, né, os homenzinhos pré-históricos, segurando seu arco, sua flecha. Então mostra também, né, a própria, os instrumentos que eles utilizavam para poder conseguir esse alimento. Bom, também mostra os rituais, como a gente aprendeu na aula passada. Esse ritual era feito porque eles acreditavam que depois que ele fazia um desenho, né, matando o animal, aí eles acreditavam que depois dali é que eles iriam conseguir, né, a comida. Também as suas danças, a alimentação. Então, isso aqui é interessante para a gente poder perceber, gente, que é o cotidiano, é uma forma de expressar. Por isso que também é algo considerado cultural, porque a luta pela sobrevivência são as principais características do cotidiano desses seres, né? Aí na tela vocês estão vendo com certeza uma das pinturas rupestres mais famosas do Brasil, que é a que se encontra aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. Bom, e aí a descoberta da arte rupestre, como foi que ocorreu? Olha, a arte rupestre, ela foi descoberta pelo arqueólogo espanhol, o Marcelino Sanz de Saltuola, na caverna de Altamira, na Espanha, lá no século XIX. Naquela época, gente, a teoria evolucionista do Charles Darwin estava em evidência na Europa, né? Lembra que essa teoria evolucionista do Charles Darwin é que ele dizia que o animal, ele para poder sobreviver, ele teria que se adaptar ao ambiente natural que ele estava ali inserido, né? Porque se ele não se adaptasse, é claro que ele iria morrer e desaparecer. Então, é um pouco também a nossa evolução da espécie, porque o ser humano, ele foi se adaptando, né? Então, por isso que a gente viu aqui as fases da pré-história, em que lá no Paleolítico a galera caçava, pescava, viviam dentro de cavernas, também já dominavam o fogo, lascavam a pedra uma na outra para conseguir o fogo e também para se transformar em um instrumento ali de matar um animal e se alimentar daquela carne. Também a pedra era utilizada para tirar a pele do animal e eles conseguiam se proteger do frio. Então, é se adaptar, tentar sobreviver com toda aquela adversidade do meio natural, né? Então, aqui nesse período do século XIX, essa teoria do Charles Darwin, ela tinha muita evidência, ela era muito respeitada, e a descoberta, né, do arqueólogo, ela foi considerada por muitos estudiosos como uma fraude, né? Ninguém acreditava que aquilo ali era uma pintura rupestre que havia sido feita por um hominídeo, um homo sapiens aí na pré-história.
E a justificativa que esses estudiosos diziam, né, que essa descoberta aqui dele era falsa, é porque para eles acreditavam que os hominídeos não teriam a capacidade para realizar determinadas produções artísticas, né? Então dizia que aquilo ali ele havia encontrado nessa caverna de Altamira, na Espanha, mas diziam que aquilo ali era uma mentira. E aí, gente, somente no século XX é que as pinturas e as gravuras rupestres elas foram reconhecidas como uma arte que foi feita pelos primeiros agrupamentos humanos, né? Então percebam que também levou um tempo para que essa teoria ela fosse aceita dentro dessa sociedade. Aí na tela, né, vocês estão vendo o Salto-Ola. Ele nasceu em 2 de junho de 1831 em Santander, na Espanha, né, não é o banco. E aí depois ele morreu em 1888 na mesma cidade. E ele é conhecido como a pessoa que descobriu a arte rupestre. E olha aí, é até recente, né? A gente está falando do século XIX, mas que de fato ela só passou a ser aceita no século seguinte, lá no século XX. Bom, gente, em 1879, ó, já quase no final do século XIX, o Marcelino Sanz, de Salto-Ola, né, ele descobriu por acaso, enquanto ele estava procurando peças históricas em companhia da sua filha Maria, que contava naquela época com 7, 8 anos de idade, ela foi a autora do descobrimento. A surpreendente teoria de animais que recobre o teto da Gruta de Altamira, no município de Santillana del Mar, na Espanha. Aí na tela vocês estão vendo, né? Tá vendo? É um pouco até complicado de entender, mas dá para ver aí, principalmente um boi, né? Um búfalo, talvez. Então, isso aí é no teto da caverna, né, gente? Muito doido. Como foi que eles conseguiram fazer isso? Mas, enfim, né? Foi feito. Ele é um teto de uma gruta lá em Altamira. E a Gruta de Altamira, ela corresponde ao privilégio de ser o primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência da arte rupestre do período paleolítico superior, porque também quando esses estudiosos eles analisam uma pintura rupestre, a gente consegue identificar de que período, de que tempo que ela é, tá certo? Então lá nós podemos ver pinturas maravilhosas de bisões, eu acho que é esse o nome, bisões, de cavalos, de veados, né, mãos e misteriosos símbolos que foram pintados ou gravados durante os milênios que a Gruta de Altamira ela foi habitada. Provavelmente entre 35 mil, né, entre 35 mil anos e 13 mil anos antes, né, dos dias de hoje. Então, de fato, faz muito tempo. Isso é que é interessante para a gente perceber que ao longo dessa evolução da humanidade, sempre as pinturas rupestres elas estiveram ali presentes, né, gente? Desde o Paleolítico, é uma forma de expressão. E isso é muito interessante, porque a gente consegue perceber que, de fato, o ser humano ele sempre teve essa necessidade de se expressar através da arte. Olha aí na tela, né? Aqui é uma representação, aqui é bem de perto, tá vendo? Essa mesma pintura aqui, que é lá de Altamira, a gente consegue ver aqui, ó, uma representação rupestre de animal que foi encontrada em Altamira, na Espanha, né? Apresentando uma pintura policrômica. Então, olha aí, né, gente? É muito interessante, porque os detalhes, eles são muito bem feitos, né? E isso, eu não conseguiria fazer nenhum desenho se me der agora uma folha e dizer que faz esse desenho aí, eu não iria conseguir. Então isso é algo realmente bem interessante quando a gente analisa, né, todo o conceito da estética, de que forma que eles tentavam representar esses animais, né, gente? Isso aqui também é considerado cultura, né, a base cultural da espécie humana, né, as suas pinturas, as suas formas de expressão.
Olha aqui também, essa aqui é outra obra, gente, muito conhecida, né? A pintura rupestre, que é Mãos em Negativo, na Cueva de Las Manos, que é na Argentina. Tá vendo? Essa aqui é em uma rocha. Olha que interessante, né? A quantidade de mãos. Isso aqui é interessante porque aqui no estado do Piauí, lá em 7 cidades, a gente também tem um sítio arqueológico em que a galera aqui também fazia isso, né? Colocava o corante na mão e iam marcando aqui nas rochas, né? Então, é um pouco também a percepção do próprio corpo, né, gente? É bem interessante. E o que chama a atenção é como que essa galera teve a mesma ideia, né? Uma galera vivendo na Argentina e outra aqui no Brasil, e mesmo assim tiveram a mesma ideia de registrar as mãozinhas lá nas rochas, né? Bom, então as pinturas rupestres, gente, encontradas no atual Piauí, né, no município de São Raimundo Nonato, foram datadas por alguns especialistas em mais de 12 mil anos, né? E aí, mais uma vez, a gente volta lá para aquela teoria da ocupação no continente americano, que uma das teorias mais aceitas é a do Estreito de Bering, em que esses Homo sapiens teriam saído do continente asiático, caminhado, né, num mar que estava congelado, era um período de glaciação da Terra, e entrado no continente americano, ali no Alasca, nos Estados Unidos. E isso ocorreu, né, eles defendem que isso ocorreu há pelo menos 12 mil anos atrás. E aí, quando a gente vê essas pinturas rupestres aqui no Piauí, elas são muito mais antigas, né, gente? E aí faz com que se comprove a teoria da Nied de Guidon de que o continente americano ele teria sido ocupado muito, mas muito tempo atrás. Não 12 mil anos, como a teoria do Estreito de Bering fala, mas se defende, né, até mais de 60 mil anos atrás. Então faz muito sentido, né? Porque se a teoria está falando que há 12 mil anos atrás esses Homo sapiens ainda estavam entrando na América, como é que a gente tem essas pinturas que já estavam, né? Já tinham sido feitas aqui no Piauí? É a prova de que a galera já vivia aqui há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. E a própria teoria da Nied Guidon, como a gente viu, ela fala que a galera chega primeiro na América do Sul do que na América do Norte. Ela fala que eles teriam saído da Ásia, teriam conseguido chegar aqui em pequenas embarcações. E aí vocês podem até se perguntar, mas professor, embarcação na pré-história? Gente, lembrando, né, que quando chega aqui, o ser humano, né, a espécie que chega aqui na América do Sul já é o Homo sapiens. Então, eles já tinham uma capacidade intelectual muito mais avançada, desenvolvida do que um Australopithecus ou um hominídeo habilis, né, ou erectus, né. Então, lembra, já era o Homo sapiens. Então, é a prova de que realmente já tinham ali uma estrutura racional e intelectual para conseguir produzir as suas próprias embarcações, tá certo? Bom, então, aqui, né, enquanto as pedras lascadas e os restos de fogueiras, supostamente deixados por grupos humanos, foram estimados, olha aí, em mais de 50 mil anos atrás, né? Esse resto de fogueira também é uma fonte histórica que a gente consegue entender como que esses Homo sapiens eles conseguiam viver nesse determinado período. Então, essas datações, elas foram contestadas por outros estudiosos por considerarem que esses vestígios poderiam ser resultado de raios, né, como as madeiras queimadas. Então, por isso mesmo que a galera e alguns estudiosos não levam em consideração isso, né? Porque eles dizem assim, né? Talvez não tenha sido fogueiras que tenham sido feitas por Homo sapiens, mas talvez tenham sido, né? Deve ter tido uma chuva e aí esses vestígios eles poderiam ser resultados de raios, né? Que acabou caindo, quebrando uma árvore, claro, queimando essa madeira, né? Ou então eles dizem que poderiam ser quedas de blocos de rocha e outros fatores naturais, né, gente?
Alguns estudiosos estimam essas datas bem inferiores, abaixo de 30 mil anos, mas de qualquer forma é muito mais tempo, e aí é uma prova de que quebra aí a teoria do Estreito de Bering, né? Aqui na tela vocês estão vendo mais uma pintura aqui da Serra da Capivara. E olha, gente, como é um desenho perfeito, né? A gente vê ali os animais, a gente vê, olha aqui o carinha aqui, ó. Ó, que ele com uma lança, né? Provavelmente o quê? A ideia de matar o bicho, poder se alimentar dessa carne. E é muito interessante, porque dá pra gente ver aqui o que parece um boi, o outro aqui que parece mais um cavalo, né? Olha, aqui aí não dá muito para saber o que é esses orelhas, esses chifres, né? Mas tá vendo, ó, outra lança, outro arco e flecha, o que é interessante, porque a gente geralmente identifica como instrumento da civilização indígena, mas olha aqui, na pré-história a galera já estava utilizando instrumentos assim para poder garantir a sua comida e, consequentemente, a sua sobrevivência. O outro detalhe, ó, tá vendo aqui segurando uma lança, segurando uma espécie de escudo, né? Algo que remete muito às guerras durante o período medieval, às cruzadas. Mas aqui, pelo visto, né, o Homo sapiens em pré-histórico também já utilizava esses recursos, né? Bem interessante, né, gente? E é um desenho muito perfeito. Toda vez quando eu estava aqui fazendo essa aula, procurando essas pinturas rupestres, aí da gente ficar impressionado como que essa pintura, esse risco, ele é tão visível, ele é tão bem feito, né? Por isso mesmo que a gente fala que é uma arte, né? Aqui. Bom, aqui outra imagem no sítio arqueológico da Serra da Capivara. Outros detalhes, né? Os artefatos de caça, como a gente viu a lança, o arco, a flecha, um escudo, né? As pinturas rupestres e os restos de fósseis registrados para os primeiros grupos humanos habitantes do atual território brasileiro indicam a caça de grandes animais e a existência de uma vida grupal na caverna. Claro, né? A caça de grandes animais, porque era um período que esses animais ainda não haviam sido extintos. A gente pode citar a preguiça gigante, o mamute, o tigre com dente de sabre, né? São animais com um porte realmente muito grande. E é por isso, talvez, né, os estudiosos aqui do assunto falam que é por isso que essa galera acabava indo viver dentro das cavernas, porque era uma forma deles conseguirem se proteger desses animais que tinham um porte muito grande. Outro detalhe, ó, é que eles tinham uma vida em grupo dentro dessas cavernas. Então a galera vivia em grupo justamente porque tinham também essa capacidade de entender o que iria garantir a sua sobrevivência, que era muito melhor se eles vivessem em grupo, procurando a água, procurando a comida, né, utilizando a caverna para se proteger de uma chuva, para se proteger de um animal que era perigoso, né, que tinha um porte muito grande. Então, considerando os registros rupestres, nós sabemos que davam grande importância aos animais das regiões em que viviam. Por isso mesmo que a gente vê tanto animal sendo registrado nessas pinturas e nessas gravuras rupestres, né? Porque, em geral, gente, esses são representados de uma maneira mais detalhada e em tamanho maior do que os seres humanos, né? Então, mostra também a luta pela sobrevivência, os animais que eles se alimentavam. É por isso que muitos estudiosos conseguem identificar quais eram os animais que eram utilizados nessa alimentação, né? A prova disso é justamente aqui, as pinturas.
que é justamente nas pinturas, né, que eles faziam os desenhos do cavalo, do bisão, do veado, do boi, e é por isso que a gente consegue identificar hoje, entender de que forma que esses seres pré-históricos aqui se alimentavam, né? Isso é fundamental, porque a gente está falando justamente da luta pela sobrevivência de um povo, né, gente? Como é que um povo vai sobreviver? Precisa ali garantir sua alimentação. Ah, e um outro detalhe aqui também da alimentação, ainda lá no período paleolítico, né, existe até a dieta pré-histórica, né, que a galera come carne crua, né? Porque eles, gente, a gente está falando de um período que não tinha geladeira, não tinha fogão. Então a galera encontrava um animal, um veado, já se alimentava logo daquela carne. E às vezes poderiam passar até 1, 2, 3 dias sem comer novamente, até que eles conseguissem encontrar outro animal para poder matar e comer. E aí é importante que a gente pensar, né, que quando eles conseguem dominar o, o fogo e colocar esse alimento no fogo, o corpo, né, consegue absorver muito mais nutrientes quando uma carne ela passa por um processo de queima ou de cozimento, né? Então isso aí também é muito importante, a ideia de que eles conseguem mais, né? Consegue mais nutrientes à medida que vão evoluindo, que vão formando outras formas aí de sobreviver, né? De matar esses animais também. Bom, aqui é bem interessante essa foto aqui, ó, de 2010. E olha, gente, homens, mulheres e figuras sem identificação social são pintados sozinhos, em pequenos grupos ou em bandos numerosos, né? Também não é só ali os animais que são retratados, né? As pessoas também são retratadas. E eles, nesses últimos casos aqui, esses pequenos grupos ou em bandos, né, numerosos, aparecem envolvidos em diversas atividades coletivas. Então, é mais uma prova de que esses seres pré-históricos aqui no Piauí, por exemplo, eles viviam de uma forma coletiva, procurando a comida, a água, um local para se protegerem, né? Por isso mesmo que nas figuras que a gente viu aqui, sempre tem muitas pessoas, né? Então, olha aqui, ó, 2 pessoas aqui, mais pessoas. Então, esses grupos estavam sempre envolvidos em atividades coletivas, né, como as caçadas, as danças, as lutas, o que indica que os membros das primeiras sociedades que viveram por aqui estavam ligados por fortes laços culturais. Gente, olha que incrível, né? Então a galera tinha um traço cultural de viver junto, de viver de uma forma coletiva, de pensar na sobrevivência não individual, mas pensar na sobrevivência do grupo, né, de uma forma muito maior. Um outro ponto interessante é que, embora a identidade sexual das figuras humanas apareça em muitas pinturas rupestres encontradas em São Raimundo Nonato, aqui no Piauí são numerosas também as cenas em que as personagens representadas não aparecem caracterizadas em relação ao seu sexo, né? Se é um homem, se é uma mulher. Então, os estudiosos dizem que talvez indique que esse não era um cenário, um critério importante para a distribuição dos papéis sociais. Então, provavelmente, esses seres pré-históricos, esses homo sapiens, né, hominídeos, eles não faziam uma distinção entre homem e mulher, né, na ideia de dizer, por exemplo, então o homem ele sai para caçar e para pescar e a mulher fica na caverna, cuidando da caverna. Não. Então, homens e mulheres estavam inseridos nessa luta pela sobrevivência. Então, homens e mulheres caçavam, pescavam, né, passava, né, lascava uma pedra na outra para conseguir o fogo, para conseguir cortar o animal, para conseguir tirar a sua pele. Então, é bem interessante, né, gente? A gente sempre tem um olhar de que esses seres pré-históricos são seres que são antigos, não têm tecnologia, né? E a prova aqui é que parece que a gente é que está
não está evoluindo mais, né? Porque hoje a gente tem uma desigualdade entre os gêneros muito forte, baseada em uma sociedade patriarcal em que existe coisa de homem, coisas de mulheres. Se entende que o espaço privado é para as mulheres, né? E o espaço público é para os homens. E é bem interessante a gente olhar uma pintura rupestre que não faz, né, uma distinção. Então, todo mundo vive de uma forma igual. Todo mundo ali, né, tanto homens como mulheres, são entendidos como importantes, como fundamentais para conseguir gerar essa sobrevivência. Beleza? Bom, então vamos ver aqui, olha, as características da arte rupestre. Aqui na tela, vocês estão vendo as paredes das cavernas que foram usadas pelos hominídeos para fazer pinturas que retratavam o cotidiano dos primeiros agrupamentos humanos da história. Então, lembra disso. A galera, de fato, utilizava essas pinturas, era uma forma de retratar o seu cotidiano, de retratar o que era importante para eles, tá bom? Então, as principais características da arte rupestre são: primeiro, são imagens feitas nas paredes das cavernas, mas também poderiam ser feitas em pedras, em rochas, né, que eram muito grandes. Também usava o uso de linhas, de traços e de formas geométricas, né? A gente viu bastante isso aqui. Os homens, os animais, no caso, o Homo sapiens, né? Porque, como a gente viu, não existia uma diferença, não dá para identificar se é homem ou se é mulher. Então, eles não utilizavam isso como critério para demarcar o sexo, né? Então, a gente vê essas pessoas, os animais e cenas do dia a dia, né? Então, era um ritual religioso, era uma luta pela caça, era uma luta ali entre eles mesmos. Também o uso dos dedos para pintar e desenhar, porque afinal de contas não tinha nenhum pincel, né, gente? Ainda não havia sido desenvolvido isso. E olha aí, isso aqui é o ponto interessante. Eles utilizavam carvão, também utilizavam sangue. E a clara de ovo. Lembra que eu falei que eles faziam essa mistura do carvão, da clara de ovo, né? Muito interessante como eles conseguiram pensar isso. Então, o sangue dos animais também como material de pintura ou desenho, né, gente? Então, é muito interessante. Toda vez quando a gente fala sobre isso, a galera se questiona muito, né? Tá, então como que eles pintavam? Que te interessa que eles pintavam? E eles utilizavam justamente os recursos que estavam ali na natureza, disponível para eles, como é o caso do carvão, do sangue e da clara de ovo também. Então, tudo era misturado e acabava virando aí, né, esse material para a pintura. E a gravura, óbvio, né, era ali mesmo com a pedra, fazendo risco ali dentro da rocha. Bom, e a arte rupestre no Brasil, gente? No Brasil, a arte rupestre ela está presente em gravuras, lembra? É diferente a pintura da gravura, né? Então, ela está presente em gravuras feitas em pedras, datando de 3.000 a 10.000 anos atrás. São produções artísticas dos primeiros habitantes do território brasileiro, registrada muito antes da chegada dos portugueses em 1500, né? Isso também é muito importante para a gente refletir, porque quando a gente estuda lá na história, de dizer, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Eu sempre explico que é muito importante a gente quebrar essa ideia, essa nomenclatura de descobrimento, porque quando eu digo que o Brasil ele foi descoberto, eu estou anulando, eu estou esquecendo toda a civilização indígena que vivia no Brasil, mais de 6 milhões de povos indígenas espalhados por todo o território brasileiro, ali de acordo com seu tronco linguístico, né? Ou seja, com a língua que se falava. Então, é muito importante a gente lembrar que o Brasil, gente, ele não passa a existir com
a conquista, a ocupação portuguesa, mas o Brasil já existia muito antes, né? Então, a prova disso é os povos indígenas e agora a gente está vendo que as pinturas rupestres também, né? Algumas pesquisas falam de 10 mil anos atrás, outras de 50, 30 mil anos atrás. Então, é bem interessante a gente refletir, né, sobre a cultura, sobre a história do nosso país antes da chegada do colonizador, ok? Olha, um outro detalhe aqui da arte rupestre no Brasil é que o Nordeste brasileiro ele é o local onde há a maior concentração de arte rupestre em todo o mundo. Vocês acreditam, gente? Isso aqui é um detalhe bem importante, né? De que o Nordeste brasileiro ele é o local onde há uma maior concentração de arte rupestre, levando em consideração todo mundo. Então, por conta da vegetação, né, e também das dificuldades de ocupação humana, a produção artística pré-histórica ela foi muito preservada nesses lugares, né? Se fosse dentro de uma vegetação aqui ali o sul do estado, né, uma região com altas temperaturas, então isso também acaba influenciando nessas pinturas delas ficarem, né, terem sido conservadas há bastante tempo. Ok? Quando a gente vê aqui, né, fontes históricas fósseis lá do continente africano, que é considerado o berço da humanidade, os fósseis que estavam na savana, que é um lugar mais quente, eles eram muito mais preservados do que estavam numa vegetação verde, fechada, né? Porque aí tem muito mais matéria orgânica. Então, por isso mesmo, como aqui é tropical, é uma região com altas temperaturas, a gente acaba tendo aí essas pinturas, elas ficaram mais preservadas. Bom, e os temas retratados na arte rupestre brasileira, como a gente já viu, é o cotidiano, é a fertilidade, né? A gente vê ali também o lance dos animais parindo, também é muito retratado. Os objetos que são utilizados no dia a dia, como a lança, um pedaço ali de pau, né? Não dá pra gente ter muita noção. Ou até o arco, a flecha, é bem interessante porque eram os instrumentos que eles utilizavam no dia a dia para garantir a sua sobrevivência. E, além disso, também há registros que os estudiosos acreditam expressar vivências místicas, né? Como é o caso quando eles iam para a natureza procurar aquele animal para matar e se alimentar, eles primeiro faziam a pintura, porque eles acreditavam que aquilo ali poderia se tornar real. Então, aí a gente já vê, né? Tem toda uma crença, um ritual místico, né? Também aqui com os povos pré-históricos. Bom, aqui eu listei algumas localizações que possuem arte rupestre no Brasil. Lembrando, né, que o Nordeste é o que apresenta mais comparado com o mundo inteiro. Então, aqui a gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que é uma referência, né, gente? É um dos sítios arqueológicos que mais tem pinturas rupestres. Tem o Parque Nacional do Catimbau, que é em Pernambuco. O Lajedo de Soledade, que é no Rio Grande do Norte. O Parque Nacional de Sete Cidades, aqui também no Piauí. O Cariris Velhos, que é na Paraíba. A Lagoa Santa, que é em Minas Gerais. Inclusive o crânio da Luzia, né, que é considerado um dos hominídeos mais antigos, um dos mais antigos da humanidade, também foi encontrado aqui no Brasil, ali na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Outro, Rondonópolis, que é no Mato Grosso, e o Peruaçu, que é em Minas Gerais. Esses aqui são algumas localizações no Brasil que a gente pode encontrar a arte rupestre. Bom, então, para a gente fechar aqui, eu trouxe algumas curiosidades sobre a arte rupestre, né? Aí na tela, vocês estão vendo pedra com escrita pictográfica da cidade mesopotâmica Quiche, né? A Mesopotâmia, hoje, ela é localizada no atual Iraque. Lembra que a Mesopotâmia a palavra é uma palavra que vem do grego, que significa terra entre rios. E o Iraque, gente, que era conhecido como Mesopotâmia, é uma região que está no meio de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Inclusive, a própria cidade de Teresina, ela é considerada uma Mesopotâmia, porque nós também estamos localizados entre o rio Puti e o rio Parnaíba, né?
Então, olha aqui, eu trouxe 3 curiosidades. A primeira é que na pintura rupestre, alguns desenhos sugerem que os povos primitivos possuíam conhecimentos de astronomia, né? Isso é bem interessante. Então, a galera tinha muita noção em relação às estrelas, a conseguir se guiar, né? Ter uma noção do tempo, o que é manhã, o que é tarde, o que é noite, qual um momento ideal para poder sair para caçar. Tinha também uma noção um pouco ali das estações do ano. Há também trabalhos em escultura que foram feitos pelos povos pré-históricos desde o Paleolítico Superior, no qual as figuras femininas eram predominantes, né? E aí chama a atenção, porque aqui no Piauí a gente não tem uma predominância, não dá para a gente diferenciar ali, então a galera era retratada toda de forma igual, mas em algumas outras regiões do mundo dá para ter uma escultura ali que a gente vê uma figura feminina. Ah, eu até trouxe aqui, né? A Vênus, agora eu não lembro, mas lembra, eu coloquei aqui uma escultura. Vênus é justamente uma escultura, né, do corpo feminino, então, que também é uma das mais antigas. Não coloquei, né? Não. Bom, o outro detalhe é que foi a partir da arte rupestre que se originou a primeira forma de escrita, que é a chamada escrita pictográfica, no período neolítico, né? A primeira forma de escrita, olha aí, gente, ela é lá na Mesopotâmia, né? Por isso mesmo que a Mesopotâmia é conhecida como uma das civilizações mais antigas do mundo, porque a primeira forma de escrita que a gente tem conhecimento é justamente na Mesopotâmia, né? Inclusive, ela era conhecida como a escrita cuneiforme, porque a galera utilizava aqui é uma pedra, né? E aí foi riscado, né, com objeto pontiagudo, tá vendo? E são símbolos, né, gente? E também dentro do continente africano, o Egito é considerado uma das civilizações mais antigas da humanidade, também porque foi lá que surgiu uma das primeiras formas de escrita. E aí por isso que existe essa divisão, né? Pré-história é antes da escrita ter surgido, mas que a gente também precisa quebrar aquela ideia de que esses povos na pré-história, eles são inferiores porque eles não desenvolveram a escrita, né? Isso aí é só um preconceito, uma falta de informação. Mas a escrita, ela surge, né, justamente aqui na Mesopotâmia, no Oriente Médio, é considerada uma das civilizações mais antigas da humanidade. E aí essa escrita, ela era utilizada para poder se situar, para poder fazer ali as relações comerciais. Então é bem interessante, ainda surge ali, né, ainda no período neolítico, tá certo? Então aqui vocês estão vendo na pedra, mas também existia toda a técnica de fazer na argila, né? A argila, como se fosse um barro, fazia o risco, depois colocava a argila, né, num grande forno, ela endurecia e era dessa forma, né? Então, que também é bem interessante. Olha, gente, então chegamos aqui ao final da nossa aula. Como vocês podem ver, na próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre arte rupestre, mas eu vou fazer uma super revisão e também vou trazer questões aqui só sobre esse conteúdo, tá certo? E aí vai ser na sexta-feira, que é a aula ao vivo, então vocês vão poder participar aqui comigo. Aqui na tela, ó, vocês estão vendo o exemplo de uma arte rupestre que, mais uma vez, está retratando aí uma cena do cotidiano. Tem os instrumentos, tem as pessoas adultas, tem as crianças, tem um animal, tá vendo? Então, de fato, eles retratavam o seu cotidiano, beleza? Então, a gente está aqui chegando no final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido entender o conteúdo. Na próxima aula, a gente continua. Beijos e até mais.